vamos tomar a terra, vamos possuir a terra. Você está entendendo? Não que Josué ignorou o fato que ali os homens eram grandes, eram gigantes. Mas o que acontece? Caleb aceitou no seu coração a palavra de Deus, aquilo que Deus havia proposto para eles. Então, ele via o mundo de uma outra maneira, de uma outra forma, de um outro jeito. Nós temos o exemplo também, a palavra de Deus relata do menino chamado Davi. Então, na época, menino, quando ele chega no acampamento do povo de Israel, lá havia um gigante que afrontava o povo de Deus. Lá estava um gigante filisteu que afrontava o povo de Deus. E o povo ficava retido, amedrontado, calado, porque atemorizavam o tamanho daquele homem, o quão grande era aquele homem, ninguém era capaz de se levantar. Mas Davi, de forma diferente, disse: olha, quem é esse circunciso? Quem é este para se levantar contra o povo de Deus? Você está entendendo? A forma com que nós vemos o mundo à nossa volta determina a nossa vitória, ou determina a nossa atitude, determina o nosso posicionamento. Se nós vemos o que está acontecendo à nossa volta com medo, com terror, com espanto, com angústia, com pavor, de fato este pavor vai vir, vai nos assombrar e vai nos devorar. Se nós vermos dessa forma, mas se nós enxergarmos com os olhos do Senhor, sabe, aquele que garante, aquele que peleja por nós, sabe, que Ele diz que Ele guarda, Ele cuida de nós enquanto nós dormimos. Se nós olharmos com esses olhos, nós vamos sair vitoriosos. Então me lembro agora também de Pedro, quando Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos ali assombrados dizem ser assombração. Pedro diz: ó mestre, és tu? Jesus disse: sim. Pedro diz: vá, deixa que eu vá até o Senhor. E Jesus autoriza e Pedro vá caminhando. A palavra fala que o mar estava revolto, que havia uma tempestade. Havia uma tempestade, o mar estava revolto. Enquanto Pedro não olhou para as circunstâncias, enquanto Pedro não olhou para o mundo à sua volta, olhou para Jesus Cristo, ele caminhou. Mas quando ele começou a ver o pavor à sua volta, o mundo à sua volta, a palavra fala que ele começou a afundar. Então clamou Jesus, que segurou em sua mão. Então, meus amados, nós temos que ver o mundo à nossa volta de forma diferente. Nós temos que ver aquilo e dar ouvido e assentar em nossa mente, no nosso coração, aquilo no qual Deus propôs para nós. Aquilo no qual Jesus determinou para nós. E o que Jesus propôs para a igreja é: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. No nome de Jesus, aceita isso no seu coração. Aleluia. Como você enxerga os outros, como você vê os outros, ou como você dá ouvido àquilo que os outros dizem ao seu respeito. É um grande mal. O grande mal da nossa sociedade, Tiago. Nós ouvimos aquilo que o outro diz ao nosso respeito: você não presta, você não vai conseguir, você não vai ter sucesso, você não tem condições, e colocamos isso em nossos corações. Olha o povo de Israel, aqui, eu vou ler aqui a definição que eles deram, como o povo estava vendo eles.
No versículo 33 disseram assim, ó, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Ou seja, aos olhos deles, eles nos viam como gafanhotos. Eles nos viam como um inseto para sermos massagados. Às vezes nós estamos na vida olhando para as pessoas e colocando em nossa mente, em nosso pensamento, aceitando aquilo em que as pessoas dizem ao nosso respeito. E aquilo que o outro diz ao meu respeito não define quem eu sou. Porque às vezes o outro chega para mim por causa de um erro meu, de uma atitude minha equivocada, o outro chega para mim e diz, você não vale nada. Mas aquilo que ele diz ao meu respeito não é verdade. Não define quem eu sou. De repente, para o povo de Israel, eles deram ouvido e falaram, nós realmente somos gafanhotos. Nós somos gafanhotos. Mas o que Deus tinha para aquele povo era vitória, era campeões, vencedores. O que Deus tinha determinado para aquele povo era entrar naquela terra, possuir, tomar aquela terra. É o que Deus tem para nós. É como Deus define nós como pessoas vencedoras, nascidas para vencer. Sabe? Deus diz assim, olha, não tenho eu prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta do seu mau caminho e viva. Você está entendendo? Se o mundo te condena, se o mundo já te julgou, Deus não. O Senhor Jesus diz em João 3,16, João disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse assim, eu não vim para condenar, para julgar, mas para salvar. Está entendendo? Então o pensamento que Deus tem acerca de nós é um pensamento de paz, de salvação. E é isso que define quem nós somos. Se a nossa mente, se o nosso coração for ficar voltado àquilo que o outro diz ao nosso respeito, ou for pautado com relação àquilo que o outro diz a respeito de mim ou a respeito de você, nós somos as piores pessoas dessa terra. Certa vez, em 2003, eu tive leucemia linfoblástica aguda e eu estava fazendo tratamento de quimioterapia na veia, eu fiz durante 8 meses e eu ia praticamente quase todos os dias da semana, pelo menos 5 dias da semana fazer quimioterapia. E lá tinha uma senhora, enfermeira, que administrava o medicamento em mim. Ela sempre me chamava para fazer campanha e eu sempre dizia para ela, olha, eu não vou porque eu estou curado. E certa vez, quando eu respondi isso para ela, ela ficou incomodada e me deu uma resposta dizendo, olha, se você de fato estivesse curado, você não estaria aí tomando quimioterapia. Por um breve momento aquilo me entristeceu, porque eu deixei entrar na minha mente e eu comecei a pensar igual aquela mulher e a receber aquilo que ela tinha proposto para mim, que realmente eu não estava curado, pois eu estava ali fazendo aquele tratamento de quimioterapia. Mas logo o Senhor veio e mudou a minha forma de pensar e eu comecei a refletir e falar, olha, o que essa mulher diz a respeito da minha saúde, da minha cura não é verdade. Aquilo que eu creio, aquilo que eu recebi do Senhor que é a verdade, que eu estou curado. Talvez eu não estaria aqui ministrando a palavra hoje se eu tivesse vivido aquilo que aquela senhora, talvez de boa vontade, talvez
né? Mas enganada. Se eu tivesse aceitado aquilo, eu não estaria aqui para estar ministrando a palavra de Deus. Mas naquele momento eu não aceitei aquela forma de pensar. Eu vivi realmente a cura do Senhor na minha vida. Eu posso ficar fazendo esse tratamento de quimioterapia aqui durante 5 anos, mas durante os 5 anos eu vou continuar crendo que eu estou curado. Muda tudo.